Já se perguntou o que define um herói além da tela grande, do épico e da ação coreografada? Rambo, mais do que um ícone da cultura pop, personifica a luta interna entre a violência e a busca por redenção. A história que vamos explorar não é apenas sobre um homem contra um exército, mas sobre o conflito incessante dentro de cada um de nós, a batalha entre a escuridão e a luz, a vingança e a compaixão. Um filme como Rambo Intravenoso nos lança em um turbilhão de dilemas morais, onde a linha entre o certo e o errado se torna tão tênue quanto a vegetação rasteira da selva. Esqueça por um momento as explosões e os músculos. Imagine a Tailândia. Um país de beleza estonteante e feridas profundas, um cenário que abriga a dor silenciosa de comunidades marginalizadas. É nesse contexto que encontramos John Rambo, não mais o soldado implacável, mas um homem tentando se enterrar sob o peso do passado, buscando uma forma de expiar os pecados da guerra, em um isolamento autoimposto. Sua existência pacata é interrompida não por um chamado à aventura, mas por um apelo desesperado por ajuda, um grito vindo de um campo de refugiados Karen, um lugar onde a esperança se esvai a cada dia. A decisão de Rambo de se envolver não é uma escolha fácil, mas uma necessidade imposta pelas circunstâncias. Ele se torna um guia relutante, navegando por um território minado, tanto literal quanto metaforicamente. A selva, com sua beleza traiçoeira e perigos ocultos, espelha a alma de Rambo, um labirinto de cicatrizes e memórias dolorosas. A jornada que ele empreende com os missionários não é apenas uma travessia física, mas uma descida às profundezas de sua própria consciência, um confronto com os demônios que o assombram. O sequestro dos missionários pelo exército birmanês é o catalisador que reacende a chama do guerreiro adormecido. A brutalidade e a injustiça presenciadas despertam em Rambo um senso de dever que ele não consegue ignorar. A violência, que ele tanto tentou evitar, torna-se a única ferramenta disponível para proteger os inocentes. A transformação de Rambo não é uma celebração da guerra, mas uma constatação amarga de que, às vezes, a paz só pode ser alcançada através do confronto. O resgate se transforma em uma espiral de violência, um balé macabro de explosões e tiros. Rambo, outrora um homem em busca de redenção, se vê novamente imerso na brutalidade da guerra, mas desta vez com um propósito maior, a libertação dos reféns. Cada ação, cada tiro, é um grito de justiça em meio ao caos, uma reafirmação da dignidade humana em face da opressão. A selva, que antes era um refúgio, se torna um campo de batalha, um palco para a luta entre o bem e o mal. O que torna a história de Rambo tão impactante é a sua capacidade de nos confrontar com a nossa própria capacidade de violência e a nossa busca incessante por redenção. O filme não oferece respostas fáceis, mas nos força a questionar os limites da justiça, a natureza do heroísmo e o preço da paz. A jornada de Rambo é um espelho que reflete as nossas próprias lutas internas, a nossa própria batalha para encontrar significado em um mundo imperfeito. Contudo, a complexidade da situação na Tailândia transcende a mera dicotomia entre mocinhos e bandidos, entre Rambo e o exército birmanês. Para compreender a fundo a dimensão do conflito retratado, é imperativo mergulhar nas raízes históricas e sociopolíticas da região, especificamente no contexto da etnia Karen e sua luta secular por autonomia. Imagine a região como um mosaico intrincado, onde diferentes grupos étnicos, cada um com sua própria cultura, língua e ambições, disputam espaço e poder. Os Karen, um dos maiores grupos minoritários da Birmânia atual Myanmar, há décadas, resistem à opressão e à perseguição por parte do governo central, em busca de autodeterminação e respeito aos seus direitos fundamentais. A floresta densa e implacável, que serve de cenário para a saga de Rambo, não é apenas um pano de fundo exótico, mas um refúgio e, ao mesmo tempo, uma prisão para o povo Karen. A geografia acidentada e a presença de minas terrestres tornam a região virtualmente inacessível para ajuda humanitária e observadores internacionais, transformando o campo de refugiados em uma ilha de desespero isolada do mundo. A situação se agrava com a presença de facções armadas e grupos paramilitares, que exploram a instabilidade política para promover seus próprios interesses, muitas vezes à custa da população civil. Dessa forma, a intervenção de Rambo, embora motivada por um senso de justiça,
se insere em um contexto extremamente complexo e delicado. É crucial questionar se a violência, por mais justificável que possa parecer em um primeiro momento, é a solução mais eficaz para resolver um conflito enraizado em séculos de história e marcado por profundas desigualdades sociais. A ação de Rambo, por mais heróica que seja, pode ter consequências imprevistas e até mesmo exacerbar as tensões existentes, perpetuando o ciclo de violência e sofrimento. Além disso, é fundamental analisar o papel da ajuda humanitária. Em zonas de conflito, a presença de missionários e organizações não governamentais, embora essencial para aliviar o sofrimento da população, também pode ser vista como uma forma de ingerência externa em um país soberano. É importante questionar se a ajuda humanitária é sempre neutra e imparcial, ou se pode ser utilizada como ferramenta política para promover determinados interesses. Considere, agora, como isso se aplica quando você se depara com situações de crise humanitária, seja em sua comunidade ou em escala global. Por conseguinte, a história de Rambo na Tailândia nos convida a refletir sobre a complexidade dos conflitos étnicos e políticos, sobre o papel da violência na resolução de disputas e sobre os limites da intervenção humanitária. A narrativa, longe de ser uma simples história de ação, nos oferece um panorama sombrio e realista de um mundo marcado por desigualdades, injustiças e sofrimento. É um convite à reflexão crítica e à busca por soluções pacíficas e duradouras para os problemas que afligem a humanidade. Ainda que a narrativa de Rambo intravenoso se concentre na ação e no resgate, é crucial desconstruir a representação da violência perpetrada pelo exército birmanês e as motivações por trás dela. Longe de serem meros vilões unidimensionais, os soldados birmaneses são, em sua maioria, vítimas de um sistema opressor, que os instrumentaliza para fins políticos e econômicos. Imagine um tabuleiro de xadrez onde os peões são descartáveis, movidos por ordens superiores, sem questionar as consequências de seus atos. Muitos desses jovens, recrutados à força ou iludidos com falsas promessas de ascensão social, são submetidos a uma lavagem cerebral que os desumaniza e os transforma em máquinas de guerra. Dessa forma, a brutalidade que exibem não é inerente à sua natureza, mas sim o resultado de um processo sistemático de despersonalização e violência institucionalizada. A hierarquia militar, com sua estrutura rígida e culto à obediência cega, suprime a individualidade e a capacidade de empatia, transformando os seres humanos em meros instrumentos de um poder autoritário. Observe, agora, como esse fenômeno se manifesta em regimes totalitários e em conflitos armados ao redor do mundo, onde a propaganda e a desinformação são utilizadas para manipular a opinião pública e justificar atrocidades. Além disso, é importante considerar o contexto geopolítico da região e os interesses econômicos que impulsionam o conflito. A Birmânia, rica em recursos naturais como madeira, pedras preciosas e gás natural, tem sido palco de disputas acirradas entre diferentes grupos étnicos e corporações multinacionais que buscam controlar a exploração desses recursos. A opressão contra a etnia Karen, em particular, está intimamente ligada à exploração de suas terras e à expulsão de suas comunidades para dar lugar a projetos de mineração e infraestrutura. Nesse sentido, a violência retratada no filme não é apenas um reflexo da brutalidade humana, mas também um sintoma de um sistema econômico global que prioriza o lucro em detrimento dos direitos humanos e da justiça social. A exploração dos recursos naturais da Birmânia alimenta um ciclo de violência e corrupção que beneficia uma elite privilegiada em detrimento da maioria da população. Considere, por exemplo, como a extração ilegal de madeira e pedras preciosas financia grupos armados e perpetua o conflito, transformando a região em um verdadeiro barril de pólvora. Em contrapartida, a figura de Rambo, embora represente a força e a determinação, também personifica a complexidade moral da intervenção estrangeira em conflitos internos. Sua ação, por mais nobre que seja, pode ser vista como uma forma de imperialismo cultural, impondo valores e soluções externas a uma realidade local complexa e multifacetada. Afinal, quem decide o que é certo ou errado em um contexto de guerra e opressão? Qual o limite da intervenção humanitária? Em suma,
Rambo intravenoso nos convida a uma reflexão profunda sobre as causas e consequências da violência, sobre a complexidade dos conflitos étnicos e políticos e sobre a responsabilidade da comunidade internacional em proteger os direitos humanos e promover a justiça social. A narrativa, longe de ser uma simples história de ação, nos oferece um panorama sombrio e realista de um mundo marcado por desigualdades, injustiças e sofrimento, um convite à ação e à transformação social. Em contrapartida à representação cinematográfica, que muitas vezes simplifica a complexidade da guerra, é essencial analisar o impacto psicológico devastador que o conflito armado causa tanto nos soldados quanto na população civil. Imagine a mente humana como um jardim delicado, onde a violência e o trauma semeiam ervas daninhas. Social, na garantia dos direitos humanos e no respeito à diversidade. À medida que nos aproximamos da reflexão final, torna-se imperativo reconhecer que a construção da paz é um processo contínuo e multifacetado, que exige o envolvimento de todos os atores da sociedade. Governos, organizações internacionais, sociedade civil e cidadãos individuais têm um papel a desempenhar na promoção da paz e da justiça. Cada ação, por menor que pareça, pode ter um impacto significativo na construção de um mundo melhor. A paz, portanto, não é um destino a ser alcançado, mas sim uma jornada a ser percorrida em conjunto, com coragem, esperança e determinação. Nesse sentido, a metáfora da construção de uma ponte, que une margens separadas por um abismo, talvez seja a mais adequada para ilustrar o desafio da construção da paz. Cada pilar da ponte representa um valor fundamental, como a justiça, a igualdade, a tolerância e o respeito. Cada viga representa uma ação concreta, como a promoção da educação, o combate à pobreza, a defesa dos direitos humanos e o fortalecimento das instituições democráticas. Ao construirmos essa ponte, tijolo a tijolo, estaremos criando um caminho para a reconciliação e para a construção de um futuro compartilhado. Portanto, caros leitores, que esta jornada até aqui sirva de inspiração para a ação, que a complexidade que desvendamos nos impulsione a buscar soluções inovadoras e a cultivar a esperança em um mundo mais justo e pacífico. O chamado a ação que se aproxima não é um fardo, mas sim uma oportunidade de contribuirmos para a construção de um legado de paz para as futuras gerações. Que a reflexão final nos inspire a abraçar essa responsabilidade com coragem e determinação. Ao nos despedirmos desta exploração, é imperativo reconhecer que a semente da paz não germina em terrenos estéreis de indiferença ou complacência. Ela floresce, sim, no solo fértil da consciência desperta, da empatia genuína e da ação intencional. A verdadeira herança que podemos legar às futuras gerações não reside em monumentos grandiosos ou tratados pomposos, mas na construção de um tecido social resiliente, onde a justiça, a igualdade e o respeito mútuo sejam os fios condutores. A jornada através das complexidades do conflito e da busca pela paz nos revelou que não existem soluções fáceis ou atalhos mágicos. A construção de um mundo mais justo e pacífico exige um compromisso contínuo com a escuta atenta, o diálogo honesto e a ação transformadora. Cada um de nós, em sua esfera de influência, tem o poder de plantar sementes de esperança, de cultivar a empatia e de promover a reconciliação. Que a reflexão sobre a narrativa histórica, o empoderamento jurídico, a influência da cultura e das artes, a importância da memória coletiva, o papel da tecnologia e o fortalecimento da saúde mental nos inspirem a agir com coragem e determinação. Que a compaixão seja a bússola que nos guie em meio aos desafios, e que a esperança seja a chama que ilumine o nosso caminho. A verdadeira prática, afinal, começa agora, no compromisso diário de construirmos um mundo onde a paz não seja apenas uma aspiração, mas uma realidade tangível para todos. Lembremo-nos sempre que a paz não é um estado estático, mas um processo dinâmico e contínuo. É uma dança delicada entre a justiça e o perdão, a memória e o esquecimento, a força e a vulnerabilidade. É um compromisso constante com a construção de um futuro onde todos, independentemente de sua origem, raça, religião ou gênero, possam viver com dignidade, segurança e esperança.
Que a nossa jornada em direção à paz seja guiada pela sabedoria, pela compaixão e pela inabalável crença no poder transformador da humanidade. E que, ao final, possamos dizer, com a alma serena e o coração pleno, a paz começa em mim. Já se imaginou tentando fugir de si mesmo? Não da rotina, do trabalho, ou mesmo de um relacionamento complicado, mas da própria essência, da sombra que o passado projeta sobre cada passo seu? Em algum canto remoto da Tailândia, um homem tenta essa fuga impossível. Ele se chama John Rambo, um nome que ecoa em filmes de ação, mas que, aqui, ganha contornos mais sombrios e humanos. Longe dos holofotes e das missões suicidas, ele busca a redenção na pesca, na solidão, no silêncio da selva esmeralda. Mas o passado, como uma erva daninha, sempre encontra um jeito de brotar. A tranquilidade precária de Rambo é abruptamente interrompida pela chegada de missionários. Não mercenários, nem militares, mas almas devotadas que buscam sua ajuda para uma missão delicada: guiar um comboio humanitário até um campo de refugiados Karen, uma etnia oprimida e esquecida, presa em uma teia de minas terrestres e perseguições implacáveis. Rambo, a princípio, resiste. A guerra o marcou profundamente, e ele busca desesperadamente enterrar o guerreiro que existe em si. Mas o sofrimento nos olhos dos missionários, a urgência da situação, e talvez, no fundo, uma faísca de humanidade que ainda reside em seu coração, o fazem ceder. A jornada, que deveria ser uma simples travessia para entregar suprimentos e esperança, logo se transforma em um pesadelo. O exército birmanês, conhecido por sua brutalidade e falta de escrúpulos, intercepta o comboio e sequestra os missionários. O silêncio da selva, antes um refúgio, agora se torna o prenúncio de uma carnificina. A notícia do sequestro atinge Rambo como um choque. A impotência, a raiva, a culpa, sentimentos há muito reprimidos, vêm à tona. Ele se vê diante de uma escolha impossível: permanecer em seu autoexílio, ou confrontar seus demônios e resgatar os inocentes. A decisão está tomada. O guerreiro adormecido desperta, impulsionado por uma fúria justa e uma determinação implacável. Rambo reúne um pequeno grupo de mercenários, homens endurecidos pela guerra, mas que ainda carregam consigo um senso de honra. Juntos, eles partem em uma missão suicida para resgatar os missionários e libertar os refugiados Karen das garras do exército birmanês. A selva se torna um campo de batalha, um palco sangrento onde a esperança e a morte dançam em um ritmo frenético. O resgate se transforma em uma dança macabra entre explosões, tiros e gritos. Rambo, mais uma vez, se vê no centro do caos, liderando uma cruzada sangrenta contra um exército implacável. Cada tiro que dispara ecoa a promessa de liberdade. Cada vida que salva é uma pequena vitória contra a escuridão que o consome. Ele não é mais apenas um homem fugindo de seu passado, mas um farol de esperança em um mundo mergulhado em trevas. A selva, outrora seu refúgio, agora se torna o palco de sua redenção, forjada no fogo da batalha. Mas será que Rambo conseguirá resgatar os missionários e libertar os refugiados? Será que ele conseguirá, finalmente, encontrar a paz que tanto almeja? E, acima de tudo, será que ele conseguirá se perdoar por seus pecados passados? A resposta reside na selva, no eco dos tiros, no sangue derramado e na esperança que, teimosamente, se recusa a morrer. Prepare-se para uma jornada intensa e emocionante, onde a linha entre o bem e o mal se torna tênue, e a redenção se encontra no campo de batalha. A saga de Rambo na Tailândia nos confronta com uma verdade incômoda: a paz raramente é um presente, mas sim uma conquista árdua, muitas vezes manchada de sangue e sacrifício. Não se trata apenas de um filme de ação, mas de um espelho que reflete a luta interna travada por cada um de nós contra os fantasmas do passado, contra a sombra que teima em nos perseguir. Rambo, o guerreiro implacável, é, em sua essência, um homem que busca desesperadamente a redenção, um escape do peso esmagador da culpa. A selva tailandesa, exuberante e impiedosa, serve como metáfora para essa jornada tortuosa. Em seu verde profundo, escondem-se horrores indizíveis, atrocidades que ecoam os traumas de Rambo. A violência que ele enfrenta não é apenas externa, mas uma projeção de seus próprios demônios, uma batalha constante para reconciliar o passado com a promessa de um futuro melhor. A escolha de ajudar os missionários e os refugiados Karen representa um ponto de inflexão,
um momento em que a compaixão supera o desejo de isolamento. A luta de Rambo é, em última análise, uma luta pela humanidade. Em um mundo marcado pela brutalidade e pela indiferença, ele se ergue como um farol de esperança, um lembrete de que mesmo os corações mais endurecidos podem ser tocados pela chama da empatia. A sua redenção não reside na ausência de violência, mas na sua aplicação em defesa dos oprimidos, na sua transformação em instrumento de justiça. A selva, outrora um refúgio para a solidão, torna-se o palco de uma metamorfose, onde o guerreiro encontra um propósito maior do que a mera sobrevivência. O legado de Rambo não se limita à tela do cinema. Ele nos convida a refletir sobre a nossa própria capacidade de transformação, sobre a importância de confrontarmos os nossos próprios fantasmas e de nos dedicarmos a causas maiores do que nós mesmos. A paz, como ele aprendeu da maneira mais difícil, não é um estado passivo, mas uma conquista diária, uma escolha consciente de lutar contra a injustiça e de defender os mais vulneráveis. A verdadeira prática começa agora, na nossa capacidade de reconhecermos a nossa própria humanidade e de a estendermos aos outros, mesmo em meio à escuridão. Memória. E para garantir que as lições do passado não sejam esquecidas, em contraste com a influência da narrativa histórica, um elemento frequentemente negligenciado é a importância crítica do empoderamento jurídico das comunidades marginalizadas, como um alicerce fundamental para a edificação de uma paz duradoura e equitativa. Imagine o sistema legal como um intrincado labirinto, cujas portas, lamentavelmente, permanecem trancadas para muitos. A falta de acesso à justiça, a incompreensão das leis e a ausência de representação legal adequada perpetuam um ciclo de desigualdade, tornando as comunidades vulneráveis à exploração, à violência e à discriminação. Nesse sentido, a criação de clínicas jurídicas comunitárias, onde advogados e estudantes de direito oferecem serviços gratuitos ou a baixo custo, emerge como uma ferramenta poderosa para democratizar o acesso à justiça. Tais clínicas, ao fornecerem assistência legal em questões como direitos de propriedade, direito do trabalho, direito da família e direito penal, capacitam as comunidades a defenderem seus direitos e a buscarem reparação por injustiças sofridas. Adicionalmente, a promoção de programas de educação jurídica popular, que explicam as leis de forma clara e acessível, contribui para o aumento da conscientização sobre os direitos e deveres dos cidadãos, fortalecendo o Estado de Direito. Em oposição à visão tradicional do sistema legal como um conjunto de regras abstratas e distantes da realidade social, é crucial reconhecer a importância da justiça restaurativa como um mecanismo para promover a reconciliação e a cura. Em comunidades afetadas pela violência, a justiça restaurativa, ao envolver as vítimas, os ofensores e a comunidade em um processo de diálogo e negociação, busca reparar os danos causados pelo crime, promover a responsabilização dos ofensores e facilitar a reintegração social. Diferentemente do sistema penal tradicional, que se concentra na punição, a justiça restaurativa visa restaurar as relações e a construir um futuro mais pacífico e justo. Ademais, a garantia do acesso à documentação civil, como certidões de nascimento, casamento e óbito, é um passo fundamental para o empoderamento jurídico das comunidades marginalizadas. A falta de documentos civis impede o acesso a serviços básicos, como saúde, educação, assistência social e emprego, tornando as pessoas invisíveis aos olhos do Estado e vulneráveis à exploração. A realização de campanhas de documentação civil, em parceria com organizações da sociedade civil e governos locais, pode garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos documentos necessários para exercer seus direitos e participar plenamente da vida social e política. Agora, considere como esses princípios de empoderamento jurídico podem ser aplicados em sua própria comunidade. Que tipo de ações você pode tomar para promover o acesso à justiça e à educação jurídica popular? Como você pode apoiar iniciativas que visem a fortalecer o Estado de Direito e a proteger os direitos humanos? Ao se tornar um defensor do empoderamento jurídico, você estará contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática.
Avalie, por exemplo, como você pode se voluntariar em uma clínica jurídica comunitária, ou como você pode doar para organizações que oferecem assistência legal gratuita a pessoas de baixa renda. De que maneira você pode usar suas habilidades e conhecimentos para informar as pessoas sobre seus direitos e para ajudá-las a defenderem-se contra a exploração e a discriminação, em vez de enfatizar a reforma legal formal, é crucial. Explorar a influência da cultura e das artes no processo de construção da paz, reconhecendo-as como catalisadores potentes para a cura e a reconciliação. Imagine um teatro comunitário, onde atores e espectadores, antes separados por linhas de conflito, agora compartilham o mesmo espaço, narrando suas histórias, expressando suas dores e, juntos, construindo novas narrativas de esperança e entendimento. A arte, nesse contexto, transcende o entretenimento, tornando-se um veículo para o diálogo, a empatia e a transformação social. De maneira similar, a música, com sua capacidade de evocar emoções profundas e de conectar pessoas de diferentes origens, pode desempenhar um papel fundamental na promoção da reconciliação. Canções que celebram a diversidade cultural, que lamentam as perdas da guerra e que clamam por justiça e paz, podem unir comunidades divididas, criando um senso de pertencimento e de esperança em um futuro melhor. A música, portanto, torna-se uma linguagem universal, capaz de superar barreiras linguísticas e culturais, promovendo a compreensão e a solidariedade. Em contrapartida à visão da cultura como um mero adorno da vida social, é crucial reconhecer seu papel fundamental na construção da identidade e na transmissão de valores. As tradições orais, os rituais, as festas populares e outras formas de expressão cultural são portadoras de um conhecimento ancestral e de uma sabedoria que podem ajudar as comunidades a superar seus traumas e a construir um futuro mais resiliente. Ao valorizar e preservar suas culturas, as comunidades fortalecem seu senso de identidade e, em vez de nos concentrarmos exclusivamente nos aspectos tangíveis da reconstrução pós-conflito, torna-se crucial explorar o papel fundamental da memória coletiva e dos espaços de lembrança na promoção da cura e da reconciliação. Pense em monumentos, memoriais e museus como faróis que iluminam o passado, guiando-nos através das trevas do conflito e nos lembrando da importância de aprender com os erros da história. Esses espaços de lembrança, quando concebidos com sensibilidade e inclusão, podem servir como locais de encontro para vítimas, perpetradores e comunidades divididas, promovendo o diálogo, a empatia e a construção de um futuro compartilhado. De maneira similar, a criação de arquivos orais e a coleta de testemunhos de sobreviventes podem desempenhar um papel fundamental na preservação da memória coletiva e na promoção da justiça transicional. Ao dar voz àqueles que foram silenciados pela violência, esses arquivos e testemunhos contribuem para a construção de uma narrativa mais completa e precisa do passado, desafiando as versões oficiais e garantindo que as vítimas sejam lembradas e honradas. Além disso, esses materiais podem servir como recursos valiosos para a educação, a pesquisa e a sensibilização pública, ajudando a prevenir a repetição de atrocidades no futuro. Em contrapartida, a tendência de se concentrar apenas nos grandes marcos históricos e nas figuras proeminentes, é importante reconhecer o valor das histórias cotidianas e das experiências individuais na construção da memória coletiva. Cada pessoa que viveu um conflito tem uma história única e importante a contar, e a coleta e a preservação dessas histórias podem enriquecer nossa compreensão do passado e fortalecer nosso compromisso com a paz. Essas histórias podem ser coletadas através de entrevistas, oficinas de escrita criativa, projetos de arte participativa e outras iniciativas comunitárias. Sim, a criação de espaços de lembrança virtuais, como sites, blogs e museus online, pode ampliar o alcance da memória coletiva e facilitar o acesso à informação para pessoas em todo o mundo. Esses espaços virtuais podem abrigar arquivos orais, fotografias, vídeos, documentos e outros materiais relacionados ao conflito, permitindo que as pessoas explorem o passado, aprendam com a história e se conectem com outras pessoas que compartilham suas preocupações e aspirações. No entanto,
É crucial que esses espaços virtuais sejam moderados de forma responsável, combatendo a desinformação e o discurso de ódio. Agora, ponderemos sobre como esses princípios de construção da memória coletiva se aplicam ao Brasil, um país com um passado marcado pela escravidão, pela ditadura militar e pela violência contra os povos indígenas. Como podemos criar espaços de lembrança que honrem a memória das vítimas, promovam a justiça transicional e inspirem as futuras gerações a construir um país mais justo, igualitário e democrático? Que tipo de ações você pode tomar para apoiar iniciativas que visem a preservar a memória coletiva em sua própria comunidade? De que maneira você pode usar sua voz e seus recursos para garantir que a história seja contada de forma precisa e completa, sem omitir os crimes do passado e sem glorificar a violência? Consequentemente, ao refletir sobre essas questões, contribuímos para um futuro onde a memória serve como um guia para a paz. Ao contemplarmos a miríade de perspectivas que se entrelaçaram até aqui, percebemos que a jornada pela complexidade do conflito e da construção da paz transcende a mera análise de eventos isolados ou a busca por soluções simplistas. As nuances que emergiram, como cores vibrantes em um intrincado bordado, revelam a interdependência entre os diversos elementos que moldam a realidade em sociedades fraturadas. Não se trata de identificar culpados ou de prescrever fórmulas mágicas, mas sim de compreender a dinâmica complexa que perpetua a violência e de cultivar a resiliência necessária para construir um futuro mais justo e pacífico. Refletindo sobre essa travessia até o presente momento, torna-se evidente que a busca pela paz assemelha-se à arte de um jardineiro paciente, que cultiva um solo fértil, semeia sementes de esperança e protege as mudas frágeis das intempéries. Não basta remover as ervas daninhas da violência e da injustiça. É preciso nutrir as raízes da compreensão, da empatia e da solidariedade, criando um ambiente propício para o florescimento de uma cultura de paz. Essa cultura, por sua vez, não se restringe à ausência de conflito armado, mas se manifesta na promoção da justiça, contribuindo para a construção de um mundo mais justo, pacífico e sustentável. Pense, por exemplo, em como você pode comprar produtos e serviços de empresas lideradas por mulheres, ou em como você pode doar para organizações que apoiam o empreendedorismo feminino, em áreas de conflito. De que forma você pode usar sua voz e sua influência para defender políticas públicas que promovam a igualdade de gênero e a capacitação econômica das mulheres? Em vez de nos atermos ao microcosmo do indivíduo ou da comunidade, é imperativo agora ampliar a lente para contemplar o papel crucial, porém multifacetado, da tecnologia na construção da paz e na mitigação de conflitos. Imagine a informação como um rio caudaloso, se bem canalizada, irrigará vastas áreas, promovendo o crescimento e a prosperidade. Se descontrolada, inundará cidades, semeando o caos e a destruição. Assim, a tecnologia, enquanto ferramenta neutra, pode ser tanto um catalisador de conflitos quanto um instrumento de reconciliação, dependendo da forma como é utilizada e regulamentada. De modo análogo ao uso de drones para monitorar o desmatamento ilegal na Amazônia, a tecnologia de satélite e o sensoriamento remoto podem ser empregados para monitorar zonas de conflito, detectando movimentos de tropas, violações de cessar-fogo e atividades ilícitas, como o contrabando de armas e o tráfico de pessoas. Essa capacidade de vigilância, quando combinada com mecanismos de alerta precoce e canais de comunicação eficazes, pode permitir a intervenção rápida e eficaz de organizações internacionais e governos locais, evitando a escalada de tensões e protegendo a população civil. Outrosim, as plataformas de mídia social, apesar de seu potencial para disseminar desinformação e incitar ao ódio, podem também ser utilizadas para promover o diálogo intercultural, a empatia e a compreensão mútua. Grupos de jovens de diferentes origens étnicas e religiosas podem se conectar online, compartilhar suas histórias, trocar ideias e construir laços de amizade que transcendem as fronteiras físicas e culturais. Essa interação virtual, quando mediada por facilitadores experientes e baseada em princípios de respeito e tolerância, pode contribuir para a desconstrução de estereótipos e a construção de uma identidade coletiva mais inclusiva. Em adição,
A inteligência artificial imposto automóvel e a análise de dados podem ser empregadas para identificar padrões de comportamento que indicam o risco de violência e para desenvolver estratégias de prevenção mais eficazes. Modelos preditivos, alimentados por dados demográficos, socioeconômicos e históricos, podem ajudar a identificar áreas com alta probabilidade de conflito e a direcionar recursos e intervenções para essas áreas de forma preventiva. Contudo, é fundamental que esses modelos sejam desenvolvidos e utilizados de forma ética e transparente, evitando a discriminação e a violação da privacidade. Ainda assim, a tecnologia não é uma panaceia e sua utilização na construção da paz apresenta desafios significativos. A proliferação de notícias falsas e de discursos de ódio online, a utilização de algoritmos para manipular a opinião pública e a vigilância em massa representam ameaças à liberdade de expressão, à privacidade e à democracia. Para mitigar esses riscos, é necessário investir em educação midiática, em regulamentação eficaz das plataformas de mídia social e em mecanismos de proteção dos direitos digitais. Agora, considere como esses princípios de utilização da tecnologia para a construção da paz podem ser aplicados em seu próprio contexto. Que tipo de ações você pode tomar para combater a desinformação e o discurso de ódio online? Como você pode utilizar as mídias sociais para promover o diálogo entre o cultural e a empatia? Ao se tornar um cidadão digital consciente e responsável, você estará contribuindo para a construção de um mundo mais pacífico, justo e conectado. Pense, por exemplo, em como você pode verificar a veracidade das informações que você compartilha online, e em como você pode denunciar conteúdos que incitam à violência ou ao preconceito. De que forma você pode usar sua voz e sua influência nas mídias sociais para promover a tolerância, o respeito à diversidade e a compreensão mútua? Em lugar de focarmos apenas na capacitação tecnológica, uma dimensão frequentemente negligenciada é o papel vital da preservação e promoção das línguas e culturas minoritárias como um pilar fundamental para a construção de uma paz duradoura. Imagine uma vasta biblioteca, onde cada livro representa uma língua e uma cultura distintas. A perda de um único livro não apenas empobrece a coleção como um todo, mas também silencia uma voz única e insubstituível, detentora de um conhecimento ancestral e de uma visão de mundo singular. Assim, a extinção de uma língua ou cultura minoritária representa uma tragédia irreparável, não apenas para a comunidade afetada, mas para toda a humanidade. À semelhança dos esforços para proteger a biodiversidade em ecossistemas ameaçados, a salvaguarda das línguas e culturas minoritárias exige um compromisso ativo e multifacetado, envolvendo governos, organizações não governamentais, comunidades locais e a sociedade como um todo. É imprescindível criar políticas linguísticas que garantam o direito das minorias a utilizarem suas línguas em todos os domínios da vida pública e privada, desde a educação e os meios de comunicação até a administração pública e a justiça. Além disso, é fundamental apoiar iniciativas que visem a documentação, a revitalização e a transmissão intergeracional das línguas e culturas ameaçadas. Paralelamente à promoção da diversidade linguística e cultural, é crucial combater a discriminação e o racismo linguístico, que frequentemente marginalizam e silenciam as comunidades minoritárias. O preconceito linguístico pode manifestar-se de diversas formas, desde a ridicularização de sotaques e dialetos até a negação de oportunidades de emprego e educação a pessoas que não dominam a língua dominante. Para combater esse preconceito, é necessário promover a conscientização sobre o valor da diversidade linguística e cultural e a importância de respeitar todas as línguas e culturas, independentemente de seu status ou número de falantes. Ademais, a integração de conhecimentos tradicionais e práticas culturais em programas de desenvolvimento sustentável pode aumentar a eficácia das intervenções e fortalecer o senso de pertencimento, e em vez de reiterarmos o impacto da preservação cultural, voltemos nossa atenção para a intrincada relação entre a narrativa histórica e a construção da paz, especialmente em sociedades que emergiram de conflitos prolongados. Imagine a história como um rio sinuoso, cujas
Águas, dependendo da forma como são canalizadas, podem tanto nutrir a terra quanto inundá-la. A forma como o passado é interpretado, ensinado e celebrado, pode tanto fomentar a reconciliação, quanto reacender antigas rivalidades, perpetuando um ciclo de violência e desconfiança. De maneira análoga, a criação de comissões da verdade e reconciliação, embora controversa, pode desempenhar um papel fundamental na promoção da cura e da justiça transicional, ao oferecer um espaço seguro para que vítimas e perpetradores compartilhem suas histórias. Essas comissões podem ajudar a revelar a verdade sobre o passado, a reconhecer o sofrimento das vítimas e a promover o perdão e a reconciliação. Contudo, é crucial que esses processos sejam conduzidos de forma imparcial e transparente, garantindo a participação de todos os grupos afetados e evitando a revitimização das vítimas. Outrosim, a revisão de currículos escolares e de livros didáticos pode ser uma ferramenta poderosa para combater a desinformação e o revisionismo histórico, promovendo uma compreensão mais precisa e equilibrada do passado. É fundamental que os currículos escolares incluam a perspectiva de todos os grupos afetados pelo conflito, reconhecendo o sofrimento de todas as vítimas e evitando a glorificação da violência ou a demonização de determinados grupos. Além disso, é importante que os livros didáticos sejam revisados para remover estereótipos e preconceitos que possam perpetuar a discriminação e o ódio. Em contrapartida à tendência de se concentrar apenas nos eventos traumáticos do passado, é importante também celebrar os momentos de cooperação, solidariedade e resistência que unem as diferentes comunidades. A história não é apenas uma narrativa de violência e sofrimento, mas também uma história de resiliência, esperança e superação. Ao celebrar os heróis e heroínas que lutaram pela justiça e pela paz, podemos inspirar as futuras gerações a construir um mundo melhor. Paralelamente à revisão da narrativa histórica, é crucial promover o diálogo intergeracional e o intercâmbio de experiências entre jovens e idosos. Os mais velhos detêm um conhecimento valioso sobre o passado, mas os jovens são os que moldarão o futuro. Ao promover o diálogo entre gerações, podemos garantir que a memória do passado seja transmitida de forma precisa e que as lições aprendidas sejam aplicadas na construção de um futuro mais pacífico e justo. Agora, considere como essa reflexão sobre a narrativa histórica se aplica ao Brasil, um país marcado por um passado de escravidão, ditadura e desigualdade social. Como podemos construir uma narrativa histórica que reconheça o sofrimento de todos os grupos marginalizados, promova a justiça transicional e inspire as futuras gerações a construir um país mais justo, igualitário e democrático? Que tipo de ações você pode tomar para combater o revisionismo histórico e para promover uma compreensão mais precisa e equilibrada do passado em sua própria comunidade? De que forma você pode usar sua voz e sua influência para defender a preservação da arte-terapia? Emerge como um poderoso instrumento para auxiliar vítimas de trauma a expressarem emoções complexas e a processarem memórias dolorosas que as palavras não conseguem alcançar. Imagine um jovem, outrora soldado mirim, que, através da pintura, consegue externalizar os horrores que testemunhou e infligiu, encontrando um caminho para a redenção e a reintegração à sociedade. A arte, nesse contexto, transcende a mera expressão estética, tornando-se um veículo para a cura e a transformação pessoal. Outrosim, a importância dos líderes religiosos locais na promoção da paz é frequentemente subestimada. Pastores, padres, imãs e rabinos, ao pregarem a tolerância e o respeito mútuo, podem desempenhar um papel crucial na desconstrução de narrativas de ódio e na construção de pontes entre comunidades divididas. Contudo, é fundamental que esses líderes religiosos se mantenham imparciais e se abstenham de incitar a violência ou de tomar partido em conflitos políticos. A sua credibilidade e influência derivam da sua capacidade de representar os interesses de toda a comunidade, independentemente da sua filiação religiosa ou étnica. Paralelamente, os programas de intercâmbio juvenil revelam-se ferramentas eficazes para combater a xenofobia e o preconceito, ao proporcionarem a jovens de diferentes origens a oportunidade de conviverem,
de aprenderem uns com os outros e de trabalharem juntos em projetos comuns. Esses programas fomentam a empatia, a compreensão mútua e a criação de laços de amizade que transcendem as fronteiras culturais e étnicas. É crucial, no entanto, que esses programas sejam cuidadosamente concebidos para evitar a reprodução de estereótipos e para promover uma representação equilibrada das diferentes culturas. Em contrapartida à ideia de que a paz é apenas um estado de ausência de guerra, a construção de uma paz duradoura requer um esforço contínuo para abordar as causas profundas dos conflitos e para promover a justiça social, a igualdade de oportunidades e o respeito aos direitos humanos. A paz não é apenas a ausência de violência, mas a presença de justiça. Agora, reflita sobre como você pode se envolver em iniciativas de base que promovem a cura e a reconciliação em sua própria comunidade. Que tipo de ações você pode tomar para construir pontes entre diferentes grupos sociais e para promover o diálogo intercultural? Como você pode usar seus talentos e habilidades para apoiar iniciativas que combatem o preconceito, a discriminação e o discurso de ódio? Ao se tornar um agente de paz em sua própria esfera de influência, você estará contribuindo para a construção de um mundo mais justo, pacífico e inclusivo. Em contrapartida ao foco nas ações visíveis e imediatas de auxílio, um aspecto frequentemente negligenciado reside na importância vital do fortalecimento de sistemas de saúde mental resilientes, especialmente em contextos pós-conflito. Imagine a mente humana como um ecossistema delicado, devastado por uma tempestade torrencial. Reconstruir esse ecossistema não se resume a replantar algumas árvores, mas sim a restaurar o equilíbrio natural, fomentando a biodiversidade e criando condições para que a flora e a fauna prosperem novamente. Da mesma forma, a reabilitação da saúde mental em áreas afetadas por conflitos exige uma abordagem holística e de longo prazo, que vá além do tratamento de sintomas isolados e se concentre na restauração do bem-estar integral das pessoas. Nesse sentido, a formação de profissionais de saúde mental locais, com profundo conhecimento da cultura e das necessidades específicas da população, torna-se um investimento crucial. Contratar psicólogos e terapeutas de fora pode ser útil em um primeiro momento, mas a sustentabilidade da assistência a longo prazo depende da capacitação de profissionais que compreendam a língua, os costumes e as crenças da comunidade. Ademais, é fundamental que esses profissionais recebam treinamento especializado no tratamento de traumas relacionados à guerra, como o transtorno de estresse pós-traumático, a depressão e a ansiedade. Outro ponto essencial é a desmistificação das doenças mentais e a promoção da conscientização sobre a importância da saúde mental. Em muitas culturas, as doenças mentais são estigmatizadas e vistas como sinais de fraqueza ou possessão demoníaca. Quebrar esses tabus requer um esforço concertado de educação pública, envolvendo líderes comunitários, religiosos e figuras influentes da sociedade. A conscientização sobre a saúde mental pode incentivar as pessoas a procurarem ajuda quando necessitam e a oferecerem apoio a seus familiares e amigos que sofrem de problemas emocionais. Para além disso, é imperativo integrar os serviços de saúde mental aos cuidados primários de saúde. Muitas pessoas que sofrem de problemas de saúde mental não procuram ajuda especializada por vergonha, medo ou falta de acesso a serviços adequados. Ao integrar os serviços de saúde mental aos cuidados primários, torna-se mais fácil para as pessoas receberem o tratamento que necessitam de forma discreta e acessível. Os médicos de família e outros profissionais de saúde podem ser treinados para identificar sinais de problemas de saúde mental e encaminhar os pacientes para serviços especializados quando necessário. Em acréscimo, a utilização de abordagens terapêuticas inovadoras e culturalmente adaptadas pode aumentar a eficácia do tratamento. Terapias baseadas na arte, na música, no movimento e na natureza podem ser particularmente úteis para pessoas que têm dificuldade em expressar suas emoções verbalmente. Ademais, a incorporação de práticas tradicionais de cura, como a meditação, a yoga e a acupuntura, pode complementar o tratamento convencional e promover o bem-estar integral das pessoas. Agora, imagine como esses princípios de fortalecimento da saúde mental podem ser aplicados em sua própria comunidade.
Que tipo de ações você pode tomar para promover a conscientização sobre a importância da saúde mental? Como você pode apoiar iniciativas que oferecem serviços de saúde mental acessíveis e de qualidade? Ao se tornar um defensor da saúde mental, você estará contribuindo para a construção de uma sociedade mais compassiva e resiliente. Considere, por exemplo, como você pode criar um espaço seguro para que seus amigos e familiares compartilhem seus sentimentos e preocupações, sem julgamento ou estigma. De que forma você pode incentivar as pessoas a procurarem ajuda profissional quando necessitam e a cuidarem de sua própria saúde mental, em vez de nos concentrarmos exclusivamente em intervenções externas, como a ajuda humanitária ou a imposição da paz? É crucial examinar o papel fundamental que a capacitação econômica das mulheres desempenha na consolidação da paz a longo prazo. Imagine uma comunidade devastada pela guerra, onde as estruturas sociais tradicionais foram desmanteladas e a violência se tornou a norma. Nesse contexto, as mulheres, muitas vezes marginalizadas e privadas de seus direitos, podem emergir como agentes de mudança, reconstruindo suas vidas e suas comunidades através do empreendedorismo e da independência financeira. Diferentemente das abordagens tradicionais, que as relegam a papéis secundários, investir na capacitação econômica das mulheres significa reconhecer seu potencial como motores do desenvolvimento e da estabilidade. Ao fornecer-lhes acesso a crédito, treinamento profissional e oportunidades de mercado, as mulheres podem gerar renda, sustentar suas famílias e contribuir para a economia local. Essa independência financeira, por sua vez, fortalece sua autoestima, sua capacidade de tomar decisões e sua influência na vida política e social de suas comunidades. Ademais, o empreendedorismo feminino pode ter um impacto significativo na redução da violência e na promoção da reconciliação. Mulheres empreendedoras, ao criarem empregos e oportunidades para outras pessoas, ajudam a reduzir a pobreza e o desemprego, fatores que frequentemente contribuem para a instabilidade social e o recrutamento de jovens para grupos armados. Além disso, mulheres que trabalham juntas em projetos econômicos podem construir laços de confiança e amizade que transcendem as divisões étnicas e religiosas, fomentando a reconciliação e a cooperação. Em contraste com a ideia de que as mulheres são apenas vítimas da guerra, a realidade demonstra que elas podem ser agentes de paz poderosas, capazes de transformar suas comunidades através de sua resiliência, sua criatividade e sua capacidade de organização. Ao apoiar o empreendedorismo feminino e ao promover a igualdade de gênero, podemos criar sociedades mais justas, pacíficas e prósperas. De maneira análoga, a criação de cooperativas de mulheres, onde elas podem compartilhar recursos, conhecimentos e experiências, pode fortalecer sua capacidade de competir no mercado e de defender seus direitos. Outrosim, a educação financeira e o acesso a serviços bancários são essenciais para o sucesso do empreendedorismo feminino. Muitas mulheres em áreas de conflito não têm acesso a contas bancárias, empréstimos ou seguros, o que dificulta a gestão de seus negócios e a proteção de seus ativos. Ao fornecer-lhes educação financeira e ao facilitar o acesso a serviços bancários, podemos capacitá-las a tomar decisões financeiras informadas e a construir um futuro mais seguro e próspero para si e para suas famílias. Agora, imagine como esses princípios de capacitação econômica das mulheres podem ser aplicados em sua própria comunidade. Que tipo de ações você pode tomar para apoiar o empreendedorismo feminino e para promover a igualdade de gênero? Como você pode incentivar as mulheres a participarem da vida política e social de sua comunidade? Ao se tornar um defensor da capacitação econômica das mulheres, você estará humana como uma semente, aparentemente frágil, mas dotada de uma força vital capaz de germinar mesmo em terrenos áridos e hostis. A resiliência, nesse contexto, representa a capacidade de florescer apesar das adversidades, de encontrar beleza e significado em meio ao caos e à destruição. De forma análoga, as comunidades afetadas por conflitos frequentemente desenvolvem mecanismos de enfrentamento únicos e engenhosos, que lhes permitem preservar sua identidade cultural, manter seus laços sociais e reconstruir suas vidas.
música, a dança, a culinária e outras formas de expressão artística se tornam, então, ferramentas poderosas de resistência e cura, permitindo que as pessoas expressem suas emoções, compartilhem suas experiências e reafirmem sua humanidade. Considere, agora, como a tradição oral, transmitida de geração em geração, pode preservar a memória coletiva de um povo e fortalecer seu senso de pertencimento em face da opressão. Ademais, é importante reconhecer o papel fundamental das redes de apoio social na promoção da resiliência. A família, os amigos, os vizinhos e outros membros da comunidade podem oferecer apoio emocional, prático e financeiro, ajudando as pessoas a superar seus traumas e a reconstruir suas vidas. Em particular, as mulheres frequentemente desempenham um papel crucial na manutenção da coesão social e no cuidado dos vulneráveis, apesar das dificuldades e perseguições. Outro aspecto crucial a ser considerado é a importância da espiritualidade e da fé na promoção da resiliência. Para muitas pessoas, a religião ou a crença em um poder superior pode fornecer consolo, esperança e um senso de propósito em meio ao sofrimento. A oração, a meditação, a participação em rituais religiosos e outras práticas espirituais podem ajudar as pessoas a lidar com o estresse, a encontrar significado em suas experiências e a fortalecer sua conexão com algo maior do que elas mesmas. Entretanto, é importante reconhecer que nem todas as pessoas possuem a mesma capacidade de resiliência e que algumas podem precisar de apoio profissional para superar seus traumas. A criação de serviços de saúde mental acessíveis e culturalmente sensíveis em comunidades afetadas por conflitos pode ajudar as pessoas a lidar com o estresse pós-traumático, a depressão, a ansiedade e outros problemas de saúde mental, permitindo que elas reconstruam suas vidas com dignidade. Agora, reflita sobre como esses princípios de resiliência individual e comunitária podem ser aplicados em sua própria vida. Como você lida com o estresse e a adversidade? Quais são seus mecanismos de enfrentamento? Quem são as pessoas que o apoiam em momentos difíceis? Que tipo de práticas espirituais ou religiosas o ajudam a encontrar consolo e esperança? Ao compreender melhor a sua própria resiliência, você pode se tornar mais capaz de ajudar os outros a superar seus traumas e a construir um futuro mais pacífico e justo. De que maneira você pode fortalecer suas próprias redes de apoio social e contribuir para a resiliência de sua comunidade? Adentrando um domínio menos explorado, porém crucial, reside o impacto da corrupção e da governança deficiente na exacerbação de conflitos e na perpetuação da miséria. Imagine a corrupção como um câncer insidioso, corroendo as instituições de dentro para fora, desviando recursos destinados ao bem-estar social e minando a confiança da população no Estado. Em regiões asoladas pela guerra, a corrupção se manifesta de diversas formas, desde o desvio de ajuda humanitária até o suborno de oficiais militares, para permitir o contrabando de armas e drogas. Em contrapartida à crença de que a ajuda externa sempre beneficia a população, a realidade demonstra que, em países com governança frágil, grande parte dos recursos pode ser desviada por elites corruptas, perpetuando um ciclo de dependência e impedindo o desenvolvimento sustentável. Imagine um funil onde a ajuda entra no topo, mas apenas uma pequena fração chega à base, enquanto o restante é desviado para os bolsos de indivíduos inescrupulosos. A falta de transparência e de mecanismos de controle eficazes facilita a corrupção e impede que os recursos sejam utilizados de forma eficiente para atender às necessidades da população. Outro aspecto a ser considerado é o papel da impunidade na perpetuação da violência. Quando os autores de crimes de guerra e de corrupção não são responsabilizados por seus atos, a mensagem transmitida é que a lei não se aplica a todos e que a violência e a corrupção compensam. Isso mina a confiança da população nas instituições e incentiva a prática de novos crimes, perpetuando um ciclo vicioso de violência e impunidade. Em adição, a falta de acesso à justiça e a um sistema legal imparcial dificulta a resolução pacífica de conflitos e a proteção dos direitos humanos. Quando as pessoas não confiam no sistema legal para resolver suas disputas, elas recorrem à violência para fazer justiça com as próprias mãos, perpetuando um ciclo de vingança e instabilidade. Um sistema legal justo e imparcial é essencial.
para garantir a igualdade perante a lei e para promover a resolução pacífica de conflitos. Agora, pense em como esses problemas de corrupção e governança deficiente afetam a vida cotidiana das pessoas em regiões de conflito. Como a falta de acesso a serviços básicos, como saúde, educação e saneamento, contribui para a perpetuação da pobreza e da desigualdade, como a corrupção impede o desenvolvimento econômico e a criação de empregos, especialmente para os jovens. Ao compreender melhor as causas e as consequências da corrupção e da governança deficiente, podemos desenvolver soluções mais eficazes para promover a paz e o desenvolvimento sustentável em regiões afetadas por conflitos. Que tipo de iniciativas você pode apoiar para promover a transparência, a responsabilização e a boa governança em sua própria comunidade e no mundo? Em vez de nos concentrarmos exclusivamente na resolução de conflitos armados, convém direcionar nossa atenção para a prevenção primária, o fortalecimento da coesão social e a promoção da tolerância em sociedades multiculturais e multiétnicas. Imagine uma tapeçaria ricamente bordada, onde cada fio, representando uma cultura ou etnia diferente, contribui para a beleza e a complexidade do todo. A coesão social, nesse contexto, representa a força que une esses fios, impedindo que a tapeçaria se desfaça. Ademais, a educação intercultural desempenha um papel fundamental na promoção da tolerância e do respeito à diversidade. Ao ensinar as crianças e jovens a valorizar as diferentes culturas e etnias, a educação intercultural contribui para a superação de preconceitos e estereótipos, e para a construção de uma sociedade mais inclusiva e equitativa. Em vez de homogeneizar as culturas, a educação intercultural celebra a diversidade e incentiva o diálogo intercultural, permitindo que as pessoas aprendam umas com as outras e construam pontes de entendimento. Acresce que a participação cívica ativa é um elemento crucial para o fortalecimento da coesão social. Quando as pessoas se sentem engajadas na vida de sua comunidade e têm a oportunidade de participar das decisões que afetam suas vidas, elas se tornam mais propensas a se identificar com sua comunidade e a trabalhar em prol do bem comum. O fomento de organizações da sociedade civil, o apoio a iniciativas comunitárias e o incentivo ao voluntariado são medidas importantes para promover a participação cívica ativa e fortalecer a coesão social. Não obstante, o combate à discriminação e à exclusão social é essencial para a prevenção de conflitos. Quando determinados grupos são marginalizados e privados de seus direitos, eles se tornam mais vulneráveis à exploração e à violência. A implementação de políticas públicas que promovam a igualdade de oportunidades, o acesso à justiça e a proteção dos direitos humanos é fundamental para combater a discriminação e a exclusão social e para construir uma sociedade mais justa e equitativa. Outro ponto importante a ser considerado é o papel da mídia na promoção da tolerância e do respeito à diversidade. A mídia tem o poder de moldar a opinião pública e de influenciar o comportamento das pessoas, ao promover narrativas positivas sobre a diversidade, ao combater o discurso de ódio e ao dar voz aos grupos marginalizados. A mídia pode contribuir para a construção de uma sociedade mais tolerante e inclusiva. Agora, avalie como esses princípios de coesão social, educação intercultural, participação cívica, combate à discriminação e promoção da tolerância podem ser aplicados em seu próprio contexto. Que tipo de ações você pode tomar em sua comunidade para promover a inclusão e o respeito à diversidade? Como você pode combater o preconceito e a discriminação em seu círculo de amigos e familiares? Ao promover a coesão social e a tolerância em sua própria vida, você estará contribuindo para a construção de um mundo mais pacífico e justo. Em que medida você pode usar sua voz e suas habilidades para defender os direitos dos grupos marginalizados e para promover a igualdade de oportunidades para todos? Em vez de persistirmos no exame das causas estruturais dos conflitos, concentremo-nos agora na intrincada rede de iniciativas de base que, silenciosamente, promovem a cura e a reconciliação, muitas vezes à margem do olhar público. Pensemos em pequenos grupos de mulheres que, após anos de violência sectária, se reúnem para costurar colchas, cada retalho representando uma história de perda e superação.
mas o conjunto simbolizando a possibilidade de um futuro compartilhado. Essas iniciativas, embora modestas em escala, irradiam uma força transformadora, criando espaços seguros para o diálogo, a empatia e a reconstrução da confiança. De maneira análoga, que sufocam a beleza e a esperança. Os soldados, expostos a horrores inimagináveis, carregam consigo cicatrizes invisíveis que os acompanham para o resto da vida, manifestando-se em transtornos de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade e outros problemas de saúde mental. De maneira análoga, a população civil, aprisionada em meio ao fogo cruzado, sofre com a perda de entes queridos, a destruição de suas casas e a constante ameaça à sua segurança. As crianças, em particular, são especialmente vulneráveis aos efeitos traumáticos da guerra, que podem comprometer seu desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. Reflita, agora, sobre como a exposição à violência pode moldar a percepção do mundo e o comportamento das futuras gerações, perpetuando um ciclo de ódio e vingança. Ademais, é crucial questionar o papel da mídia na construção da narrativa da guerra. A cobertura jornalística, muitas vezes sensacionalista e superficial, pode distorcer a realidade e manipular a opinião pública, glorificando a violência e obscurecendo as causas e consequências do conflito. Pondere, por exemplo, como a imagem de Rambo, o herói solitário que enfrenta um exército inteiro, pode influenciar a percepção dos jovens sobre a guerra e o heroísmo, romantizando a violência e desconsiderando o sofrimento das vítimas. Por outro lado, é importante reconhecer o poder da arte e da cultura como ferramentas de resistência e transformação social. Filmes, livros, músicas e outras formas de expressão artística podem ajudar a denunciar as atrocidades da guerra, a promover a empatia e a compreensão entre diferentes culturas, e a construir um futuro mais pacífico e justo. Considere, por exemplo, como o cinema pode ser utilizado para retratar as histórias de vida dos refugiados, dando voz aos marginalizados e combatendo o preconceito e a xenofobia. Sim, é fundamental discutir a importância da justiça transicional como mecanismo para lidar com o legado da violência e promover a reconciliação nacional. A justiça transicional envolve um conjunto de medidas que visam responsabilizar os autores de crimes de guerra, reparar as vítimas e promover a verdade e a memória. Entre essas medidas, destacam-se os tribunais de justiça, as comissões da verdade, os programas de reparação e as iniciativas de educação para a paz. Em verdade, Rambo Intravenoso nos convida a uma reflexão profunda sobre os custos humanos da guerra, sobre o papel da mídia na construção da narrativa do conflito, e sobre a importância da justiça transicional para a construção de um futuro mais pacífico e justo. A narrativa, longe de ser uma simples história de ação, nos oferece um panorama sombrio e realista de um mundo marcado por desigualdades, injustiças e sofrimento, um convite à ação e à transformação social, em oposição à mera representação da violência física e do trauma psicológico. É fundamental adentrar na intrincada teia de desafios logísticos e éticos inerentes à prestação de ajuda humanitária em zonas de conflito armado. Imagine, por um momento, a complexidade de coordenar a entrega de suprimentos essenciais, alimentos, medicamentos, água potável, a populações sitiadas, em meio a bombardeios, bloqueios e a miríades de atores armados com agendas conflitantes. A logística, nesse contexto, transcende a mera organização de transportes. Torna-se uma dança delicada entre a necessidade premente e o risco iminente, exigindo negociações constantes com facções beligerantes e um profundo conhecimento do terreno. Ademais, a ajuda humanitária, por mais bem intencionada que seja, pode inadvertidamente prolongar o conflito, ao fornecer recursos que sustentam as partes em guerra. Em outras palavras, o auxílio alimentar pode, em certos casos, ser desviado para alimentar soldados, enquanto medicamentos podem ser utilizados para tratar combatentes feridos, prolongando, assim, a luta. Por conseguinte, torna-se imperativo implementar mecanismos rigorosos de monitoramento e avaliação, a fim de garantir que a ajuda chegue aos seus destinatários legítimos e não seja utilizada para fins bélicos.
Em contraste com a visão simplista do bem contra o mal, a realidade da ajuda humanitária em zonas de conflito é permeada por dilemas éticos complexos e escolhas difíceis. Imagine, por exemplo, a situação em que os recursos são limitados e é preciso decidir quem receberá assistência prioritária. Deveria-se priorizar as crianças, os idosos, os feridos? Ou deveria-se distribuir ajuda de forma igualitária, mesmo que isso signifique que ninguém receba o suficiente? Tais decisões, tomadas sob pressão e em meio ao caos, exigem um profundo senso de responsabilidade e uma compreensão das consequências de cada escolha. Outro aspecto crucial a ser considerado é a segurança dos trabalhadores humanitários. Em muitas zonas de conflito, os voluntários são alvos de ataques, sequestros e assassinatos, o que dificulta a prestação de ajuda e coloca em risco a vida daqueles que se dedicam a aliviar o sofrimento alheio. Dessa forma, torna-se fundamental garantir a proteção dos trabalhadores humanitários, por meio de medidas de segurança rigorosas e da negociação de corredores humanitários com as partes em conflito. Por outro lado, é importante reconhecer o papel crucial das comunidades locais na prestação de ajuda humanitária. Em muitos casos, são os próprios moradores que se organizam para ajudar uns aos outros, compartilhando recursos, prestando cuidados médicos e oferecendo abrigo aos deslocados. Essas iniciativas de autoajuda, embora muitas vezes invisíveis, são fundamentais para a resiliência das comunidades afetadas pela guerra e para a construção de um futuro mais pacífico e justo. Nesse sentido, Rambo intravenoso, embora se concentre na ação e no heroísmo individual, nos oferece um ponto de partida para refletir sobre os desafios e dilemas da ajuda humanitária em zonas de conflito. A narrativa, longe de ser uma simples história de resgate, nos convida a questionar as nossas próprias responsabilidades em relação ao sofrimento alheio e a buscar soluções mais eficazes e sustentáveis para os problemas que afligem a humanidade. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com notícias sobre crises humanitárias e se questiona sobre a melhor forma de ajudar. Que tipo de apoio seria mais eficaz e ético, em vez de focar na assistência imediata, como a distribuição de alimentos e remédios? Torna-se essencial considerar a importância do desenvolvimento de soluções sustentáveis a longo prazo para as comunidades afetadas por conflitos. Imagine, por exemplo, a criação de programas de capacitação profissional que permitam aos refugiados adquirir novas habilidades e reconstruir suas vidas com dignidade. Em vez de dependerem da ajuda humanitária, eles se tornariam agentes de seu próprio destino, capazes de gerar renda e contribuir para a economia local. Nesse sentido, a educação desempenha um papel fundamental na construção de um futuro mais pacífico e justo. A criação de escolas e centros de aprendizagem em campos de refugiados e comunidades afetadas por conflitos pode proporcionar às crianças e jovens a oportunidade de adquirir conhecimentos e habilidades essenciais para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Além disso, a educação pode promover a tolerância, o respeito à diversidade e a compreensão entre diferentes culturas, contribuindo para a superação de preconceitos e a construção de uma sociedade mais inclusiva. Contrariamente à abordagem tradicional da ajuda humanitária, que muitas vezes se concentra em soluções de cima para baixo, é importante valorizar e fortalecer as iniciativas locais de desenvolvimento. As comunidades afetadas por conflitos possuem um profundo conhecimento de suas próprias necessidades e desafios, e são capazes de desenvolver soluções inovadoras e adaptadas às suas realidades específicas. Ao apoiar essas iniciativas, a ajuda humanitária se torna mais eficaz e sustentável, contribuindo para o empoderamento das comunidades e para a construção de um futuro mais resiliente. Ademais, a promoção da justiça e da reconciliação é um elemento crucial para a construção de uma paz duradoura. A responsabilização dos autores de crimes de guerra, a reparação das vítimas e a promoção da verdade e da memória são medidas essenciais para superar o legado da violência e construir uma sociedade mais justa e equitativa. No entanto, a justiça transicional não se limita a processos judiciais e comissões da verdade. Ela envolve também a criação de espaços de diálogo e reconciliação,
onde as vítimas e os perpetradores podem se encontrar e construir pontes de entendimento. Outro aspecto fundamental a ser considerado é a proteção dos direitos humanos, em particular dos direitos das mulheres e das crianças. As mulheres e as crianças são frequentemente as vítimas mais vulneráveis em situações de conflito, e sofrem com violência sexual, exploração e recrutamento forçado. A criação de mecanismos de proteção e apoio a essas vítimas é essencial para garantir a sua segurança e dignidade, e para promover a sua participação plena na reconstrução da sociedade. Agora, considere como esses princípios de desenvolvimento sustentável, educação, empoderamento comunitário, justiça transicional e proteção dos direitos humanos podem ser aplicados em outras situações de crise, como desastres naturais e pandemias. Como podemos aprender com as experiências de conflito para construir sociedades mais resilientes e equitativas? Que tipo de ações você pode tomar em sua própria comunidade para promover esses valores? Em vez de nos limitarmos à análise macro das estruturas de poder e das políticas globais, é crucial examinarmos o papel da resiliência individual e comunitária na superação dos traumas da guerra. Imagine a alma